No meio do caos da vida diária, às vezes é difícil nós termos uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo conosco. Quando nós estamos no meio do olho do furacão, por assim dizer, nós não conseguimos entender exatamente o que está acontecendo. É como um casal que acabou de se casar, está vivendo pela primeira vez, a beleza do casamento e também as suas coisas muito práticas. Um casal que acabou de casar vai ao supermercado pela primeira vez e não sabe se está gastando muito ou pouco, se as coisas estão caras ou baratas, se as contas estão no azul ou no vermelho. Há muita confusão logo no início, porque a gente não sabe como avaliar bem o que está acontecendo, é tudo muito novo. E uma coisa que os casais podem e devem fazer quando isso acontece é parar por um momento, se sentar e fazer um balanço, e fazer um orçamento doméstico, e sentar para colocar as despesas, as receitas e avaliar como está a sua situação financeira. Irmãos, não é diferente na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus e na nossa jornada cristã. Às vezes nós estamos no meio de situações nas quais nós temos dificuldade de fazer uma análise correta da nossa situação espiritual geral. Às vezes nós vivemos muito focados no que está acontecendo agora e perdemos de vista o panorama geral das coisas. Se você tem um dia bom, se você ora de manhã, lê a Bíblia, então você acha que o seu dia está bom, que sua condição espiritual está boa. Mas se você não faz essas coisas, você muda de ideia, passa a achar que tudo está errado e você vive assim altos e baixos porque você não consegue avaliar a sua real situação. E o que é que nós precisamos fazer com a nossa vida espiritual? A mesma coisa que um casal precisa fazer com as suas finanças. Nós precisamos aprender a fazer uma contabilidade da nossa vida espiritual. Nós precisamos nos perguntar: o que é que Deus está fazendo comigo? Nos dias bons, nos dias maus, em toda essa experiência que eu tenho tido, o que Deus está fazendo comigo? O que Ele está fazendo em mim? O que Ele está fazendo através de mim? Como já dissemos, o nosso texto tem traz uma conclusão parcial do livro de Daniel. É a última sessão dessa primeira parte que conta a história, a narrativa do livro de Daniel. E não é surpreendente que o texto termina com uma espécie de avaliação geral do que aconteceu na vida de Daniel. Como nós deveríamos avaliar a vida desse homem, desse servo de Deus? Ele teve uma vida boa ou uma vida ruim? Ele teve uma vida fácil ou uma vida difícil? Ele foi alguém abençoado por Deus ou esquecido por Deus? Certamente os babilônios olhariam para um homem como Daniel, que agora está com seus 80 anos e continua trabalhando e ao mesmo tempo continua sofrendo, e olhariam para esse homem que chegou tão jovem àquela cidade como um homem esquecido por Deus. Mas o verso 28 nos diz algo diferente. O verso 28 nos diz que Daniel prosperou no reinado de Dario. Ele teve uma vida abençoada. Irmãos, essa perspectiva que o livro de Daniel traz da vida desse homem de Deus contém alguns princípios importantes que nós precisamos seguir quando nós avaliamos a nossa própria vida. A Bíblia nos encoraja a ter uma perspectiva que não é nem triunfalista, nem cínica ou pessimista, mas realista. A vida de Daniel foi uma vida cheia de desafios, cheia de sofrimentos, cheia de provações, mas ao mesmo tempo na perspectiva correta, na perspectiva do reino de Deus, a vida de Daniel foi uma vida bem-sucedida, porque foi uma vida inteiramente vivida para a glória de Deus e debaixo da sua bondade protetora. Então, esse texto vai nos ajudar a pensar sobre a vida de Daniel e, ao mesmo tempo, sobre a nossa vida numa perspectiva correta. O que esse texto vai nos ensinar é que Deus usa todas as dificuldades e desafios da nossa história para o nosso próprio bem e para a glória do seu próprio nome. Essa é uma mensagem confortadora e encorajadora para o povo de Deus. Deus usa todas as dificuldades, todos os desafios da nossa história
para o nosso próprio bem e para a glória do seu próprio nome. O tema que prevalece nessa pequena sessão é a vitória de Deus e o triunfo de Deus na história pessoal de Daniel. E nós vamos ver essa verdade do triunfo de Deus em duas partes. Nos versos 25 a 27, nós vemos a triunfante proclamação da glória de Deus. A triunfante proclamação da glória de Deus. O que acontece no final desse capítulo é o que nós já vimos acontecer no final de outros capítulos do livro de Daniel. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, ninguém é capaz de interpretar esse sonho. Daniel ora a Deus, recebe a interpretação, revela o sonho ao rei, e o texto termina dizendo que Nabucodonosor exaltou a Deus. No capítulo 3, novamente, os amigos de Daniel ficam de pé, não se prostram diante da estátua, são lançados na fornalha de fogo, Deus os livra da fornalha, e o texto termina com Nabucodonosor exaltando o Deus dos judeus. Aqui nós não temos mais Nabucodonosor, nós temos o rei Dario. E ele também exalta o nome do Deus de Daniel. Ele manda publicar um decreto por todas as regiões do império, por todas as áreas onde ele tem domínio, anunciando a glória do Deus de Daniel. Mas tem aqui um fato interessante que nós também já vimos superficialmente nos outros capítulos, mas nós precisamos pensar um pouco mais aqui. Há um desencontro, uma dissonância entre a intenção de Dario ao falar essas palavras e a intenção do Espírito Santo em inspirar essas palavras na Bíblia para nós. Eu quero que os irmãos entendam isso, que Deus ele usa até mesmo as palavras que os homens proferem mentirosamente ou sem sinceridade, Deus usa até mesmo essas palavras para nos edificar e para nos encorajar. Nós não temos nenhuma razão para acreditar que Dario aqui se converteu ao Deus de Daniel. Pelo contrário, a linguagem que ele usa jamais reconhece que o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. Diferente do que nós vimos acontecer lá no capítulo 4, quando Nabucodonosor faz uma confissão sincera do Deus Altíssimo, o que nós temos aqui é que Dario está impressionado com o milagre, e o que ele faz é dizer: o Deus de Daniel é um grande Deus, é o maior dos deuses, mas não é o único. Ele eleva o Deus de Israel ao patamar do maioral dos deuses, mas ele continua sendo um pagão politeísta. Ele continua reconhecendo a existência de vários deuses. Então, nós não devemos ler aqui nesse texto uma espécie de conversão de Dario. A intenção de Dario não é declarar que existe um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, como nós confessamos em nossos catecismos. Mas a intenção de Dario é simplesmente dizer: coloquem a estátua desse Deus num lugar mais alto do que a dos outros deuses. Mas, ao mesmo tempo em que essa parece ser, claramente é, a intenção de Dario, o Espírito Santo tem outra intenção ao registrar essas palavras para nós. O que é que Deus quer nos ensinar quando Ele coloca na boca de um rei pagão essas verdades? A intenção do autor inspirado pelo Espírito Santo é que nós, crentes, leiamos essa declaração do rei como um prenúncio, como uma antecipação daquela vitória final de Deus sobre os ídolos que nós esperamos, daquela vitória final de Deus sobre todos os poderes humanos. O que esse texto ensina a nós, a intenção de Deus ao deixar esse registro para nós, é nos lembrar de que haverá um dia que foi profetizado pelo profeta Abacuque, em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quando nós ouvimos essas palavras, nós deveríamos imediatamente ser levados os nossos olhos e a nossa esperança para aquele dia em que o conhecimento da glória do Senhor estará na boca de todos os homens da terra, inclusive dos reis. O que esse texto aponta para nós é aquela verdade que o Novo Testamento nos ensina. Quando Paulo, na carta aos Filipenses, diz que ao nome de Jesus, todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, essa é uma proclamação que sai dos lábios de um homem incrédulo.
de um homem descrente, de um pagão, mas, ao mesmo tempo, essa declaração do rei Dario aponta para nós, que ouvimos essas palavras, a certeza de que o nosso Deus um dia fará o seu nome ser conhecido e confessado, até mesmo pelos seus inimigos. Todos reconhecerão que Ele é Senhor. Então, diante dessa proclamação que o rei manda fazer, nós podemos reconhecer a sua insinceridade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar as palavras que ele usa para nós, reconhecendo que essas palavras contêm uma verdade que ele próprio não foi capaz de reconhecer. E qual é o conteúdo dessa proclamação da glória de Deus que o rei Dario faz? Olhe comigo para o início do verso 26. No verso 25, ele endereça esse decreto a todos os homens de todas as regiões do seu reino. E então, no verso 26, ele diz: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Qual é a essência dessa mensagem, dessa proclamação da glória de Deus? A essência dessa mensagem é que Deus, e somente Deus, é digno da adoração dos homens. Temor e tremor é uma expressão frequentemente usada na Bíblia para descrever a postura que nós devemos ter diante do Deus que é Criador de todas as coisas e Senhor de todas as coisas. Nós devemos ter diante de Deus uma postura de humildade, de reverência, de submissão à sua vontade em todo o tempo. Temor e tremor não é para os crentes medo de Deus. Nós não temos medo de Deus, mas nós temos uma reverência filial. Como filhos, nós nos curvamos diante dele e nós sabemos que ele não é um Deus com quem nós podemos brincar, ele não é um Deus de quem nós podemos zombar, mas ele é um Deus que deve ser exaltado nos nossos corações e na nossa vida, deve ser reverenciado, adorado e plenamente obedecido. Temam e tremam diante de Deus. Somente Ele é digno da nossa adoração. E por que Deus, esse Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o único Deus a ser adorado, reverenciado e temido? Dario nos dá nessa proclamação duas razões pelas quais nós devemos reverenciar, temer e tremer diante desse Deus. Em primeiro lugar, nós devemos temer e tremer diante do Senhor por causa das suas gloriosas perfeições. Olhe comigo para o meio do verso 26. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Dario exalta os atributos de Deus, as suas gloriosas perfeições. E ele então diz que esse Deus é o Deus vivo e o Deus eterno. Mais uma vez, o que é que o rei queria dizer ao dizer que Deus é vivo? Provavelmente ele só queria dizer que Deus é capaz de salvar, como ele fez com Daniel. Mas como é que os crentes devem ouvir essa expressão, o Deus vivo? Nós devemos ouvir essa expressão como ela é usada em outros lugares da Bíblia. Ele é o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são ídolos mortos, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, suas mãos não são capazes de se estender para salvar. Mas o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Todos os deuses das nações são criados pelas mãos dos homens, mas o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando nós confessamos que Deus é vivo, nós fazemos uma declaração que é radical e exclusiva. Não é uma declaração de que o nosso Deus pode viver num panteão ao lado de outros deuses, de que nós podemos reconhecer a Deus e a Jesus Cristo ao lado de Buda ou Alá ou de qualquer outra divindade. Não, o nosso Deus reivindica para si exclusividade. Ele é o único Deus que existe e que se revela a nós. Ele é o Deus vivo.
e ao mesmo tempo Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que permanece para sempre. Que coisa gloriosa, irmãos, é nós declararmos que Deus é eterno. Dizer que Deus é eterno não é dizer que Ele é muito velho, que Ele tem muitos dias. Muito pelo contrário, dizer que Deus é eterno é dizer que Ele não tem princípio, que Ele não tem fim e de que Ele não está nem mesmo dentro do tempo. Em Deus não existe sucessão de tempo. Um puritano tentou explicar essa ideia muito difícil de entender, dizendo o seguinte: Deus não é em sua essência hoje o que Ele não era antes, nem será no dia e ano seguinte o que Ele não é agora. Todas as suas perfeições são absolutamente perfeitas nele em todo momento, antes de todas as eras, depois de todas as eras. Assim como Deus tem a sua essência indivisa em todos os lugares, a sua onipresença, Ele tem todo o seu ser em um momento de tempo, bem como em intervalos infinitos de tempo. Ele é o que sempre foi e o que sempre será. Quando nós dizemos que Deus é eterno, nós dizemos que Ele não muda, que quem Ele era ontem é quem Ele é hoje e certamente é quem Ele será amanhã. Mas essa proclamação nos lembra não apenas de que Deus é o único Deus verdadeiro, que Ele é eterno, mas também que Ele é o Deus soberano e majestoso. Veja, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que é que essa proclamação está nos ensinando? Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Como nossas crianças aprendem no catecismo infantil, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Ele tem a prerrogativa como rei de fazer o que Ele desejar com a sua criação. Quando nós dizemos que Deus tem um domínio eterno e que não terá fim, nós estamos declarando que Ele é rei. E que como rei, Ele tem o direito de exigir de nós o que quiser, e nós temos o dever de fazer para Ele o que Ele nos manda. Essa proclamação exalta a Deus em suas gloriosas perfeições, e então, no verso 27, ela exalta a Deus por causa de sua gloriosa proteção. Veja o que o verso 27 diz: Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Veja o que está declarado aqui. Deus livra e salva. Esse Deus que nós acabamos de ouvir, que é soberano e que tem todo o domínio, que pode todas as coisas, que não conhece nenhum rival, que não conhece nenhum obstáculo para que a sua vontade se realize. Esse Deus cujas mãos ninguém pode segurar para impedir de fazer o que Ele quer. Esse Deus coloca essa soberania, esse poder em ação em favor daqueles a quem Ele ama. Esse Deus livra e salva pela sua bondade aqueles que pertencem ao seu povo. Ele não é um Deus indiferente às nossas aflições. Ele não é um Deus que ignora as nossas necessidades, mas Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele está perto de nós e nas nossas tribulações Ele vem em nosso socorro. A sua soberania, o seu poder absoluto colocado a serviço do seu povo, para livrar e para salvar. Mas a confissão diz mais, ela diz que Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Essa é uma expressão que nos lembra do Êxodo, não é verdade? Foi na libertação de Israel do Egito que Deus, por meio de sinais e maravilhas, não apenas libertou o seu povo, mas fez o seu nome conhecido através dessa libertação. Irmãos, isso é algo que está presente nesse texto e que está presente em todos os textos onde nós vemos Deus fazer sinais e maravilhas.
Esses sinais e maravilhas são feitos, sim, para o nosso bem, sim, para a nossa proteção e nosso cuidado, mas também e, sobretudo, para que o nome de Deus seja conhecido. Quando Deus anuncia o que Ele vai fazer no Êxodo, quando Ele anuncia a Moisés que vai libertar o povo do cativeiro, Ele diz para que todas as nações saibam quem é Deus. E a mesma coisa acontece aqui. Essa pequena história de Daniel, esse pequeno, glorioso, miraculoso livramento, não é simplesmente para o bem de Daniel. Sim, é para o bem de Daniel, mas é para que a glória de Deus seja conhecida naquela nação onde ele se encontra. E é por isso que o verso 27 termina dizendo: foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. A glória de Deus se revela na história de sofrimento e salvação de Daniel. Irmãos, nós vemos nesses versos 25 a 27 a triunfante proclamação da glória de Deus. E há algumas lições importantes que nós precisamos extrair desse texto antes de nós avançarmos. Uma primeira lição que nós precisamos aprender é que esse texto repreende a nossa tendência de ler a Bíblia ou de vir à igreja em busca de coisas somente de coisas práticas, de soluções imediatistas para os nossos problemas. Irmãos, nós vivemos numa era em que as pessoas são pragmáticas e utilitárias, e o pregador mal começou o sermão e alguns de vocês já estão se perguntando: o que é que isso serve para a minha vida? De que isso vale? Como isso se aplica? Nós começamos a ensinar sobre os atributos de Deus e talvez alguns de vocês digam: isso é teológico demais, abstrato demais, doutrinário demais, eu quero saber como isso muda a minha vida. Isso é um erro. Esse tipo de imediatismo é um erro. Sim, irmãos, toda teologia deve ser prática. A teologia não é uma ciência abstrata, mas é sabedoria. A teologia, os nossos pais diziam, é a doutrina de viver para Deus. Sim, toda teologia deve ser prática, todo sermão deve ser permeado de aplicações. Não existe sermão sem aplicação, mas não existe nada mais prático do que meditar em Deus e conhecê-lo e ver a sua glória pela fé. A aplicação não é simplesmente dizer como você deve resolver os problemas da sua família ou do seu casamento. A aplicação da Bíblia não é simplesmente pensar como você pode usar as suas finanças ou o seu trabalho para a glória de Deus. A aplicação na Bíblia não é simplesmente dizer como você pode se sentir melhor consigo mesmo. A aplicação na Bíblia diz respeito, acima de tudo, a como nós devemos conhecer e amar o nosso Deus. Porque o conhecimento de Deus, a meditação em quem Deus é, vai produzir humilde reverência em nós. Vai produzir uma humilhação diante do Senhor, vai produzir fé, vai produzir confiança e, no final, adoração. Não existe aplicação mais prática do que meditar nas coisas de Deus e responder a essa meditação com louvor. Esse texto repreende a nossa tendência de sermos imediatistas e pragmáticos e pensarmos apenas nas coisas que nós podemos fazer com o texto e não naquilo que nós podemos aprender sobre Deus. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos lembra de que nós precisamos meditar mais nos atributos de Deus. Nós precisamos meditar mais no ser de Deus, nas suas perfeições, em quem Ele é e como Ele se revela a nós. Nós precisamos consumir mais livros cristãos que não sejam simplesmente 10 coisas que nós podemos fazer para melhorar nossos relacionamentos, 10 maneiras de nós aprendermos a nos comunicar melhor. Não, nós precisamos daqueles livros que nos fazem sentir dor de cabeça quando nós pensamos sobre o Deus incompreensível a quem nós servimos.
Porque se Deus é quem Ele diz que é na Bíblia, irmãos, isso significa que Ele é um Deus que a nossa mente não é capaz de conter. Ele é incompreensível, não no sentido de que Ele não é conhecido, mas Ele é incompreensível no sentido de que o infinito não pode ser encaixado no finito. A nossa cabeça pequena não é capaz de conter a imensidão da glória de Deus. Por isso nós precisamos consumir livros que nos desafiam, que nos fazem de fato querer estar para sempre na presença desse Deus a quem nós amamos e em quem nós cremos. C.S. Lewis tinha uma observação interessante no prefácio que ele escreveu para uma tradução do livro de Atanásio sobre a encarnação. C.S. Lewis disse: eu não gosto tanto de ler livros devocionais, porque livros devocionais raramente me levam à devoção. Os livros que mais fazem o meu coração cantar são livros doutrinários difíceis que me fazem ver a glória do Deus a quem eu sirvo. Nós precisamos, irmãos, quebrar a nossa cabeça meditando nos atributos de Deus. Nós precisamos meditar mais nesses atributos. Em terceiro lugar, irmãos, ainda nessa sessão, esse texto nos desafia a não ter uma visão pequena de Deus. Esse texto nos desafia a não ter uma visão pequena de Deus. Veja que Ele é o Deus diante de quem nós devemos temer e tremer. Alguns irmãos sabem que eu tenho dado aula a adolescentes do ensino médio numa escola cristã. E às vezes eu saio da aula um pouco entristecido, porque são adolescentes, filhos de pais crentes. E eu pergunto a eles algumas coisas sobre os atributos de Deus. E muitas vezes a resposta que eu recebo resume Deus a alguém com quem eu tenho um relacionamento, alguém com quem eu tenho intimidade. E você vai perguntando a esses jovens, tentando extrair deles um pouco mais de verdade, e eles falam de Deus e de Jesus como se eles estivessem falando de um paquera, de um namorado. É difícil entender a diferença entre as coisas que eles dizem de Deus e as coisas que eles poderiam dizer de um amigo ou de um namorado. Mas, irmãos, Deus se revela a nós na sua palavra como alguém infinitamente mais glorioso e maior do que nós podemos imaginar. E eu me preocupo, irmão, se nós estamos falando de Deus para os nossos filhos de uma maneira que faça eles entenderem isso, que faça eles entenderem a glória desse Deus. Eu fico preocupado se nós de fato falamos com Deus em oração de uma forma que nossos filhos entendam que esse é um Deus, sim, que eles devem amar, sim, a quem eles podem correr, mas é um Deus diante de quem eles devem temer e tremer, um Deus que é fogo consumidor, um Deus que não pode ser desobedecido sem consequências, um Deus que não pode ser ignorado sem repercussões eternas, um Deus que é fogo consumidor. Nós precisamos aprender a falar para os nossos filhos que Deus não é um Deus grandão. Ele é o Deus infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, santidade, justiça, bondade e verdade. Ainda, irmãos, nessa sessão, esse texto nos chama ao arrependimento. Esse texto chama ao arrependimento especialmente aqueles de entre nós que dizem coisas verdadeiras sobre Deus, mas que não reconhecem Deus como o único Deus e como o seu Deus. Veja que coisa triste que haja tanta verdade na boca de Dario, tantas doutrinas corretas, mas ainda assim ele é um homem pagão. Ele é alguém que reconhece Deus como um Deus, mas não como o Deus, e muito menos como o seu Deus. Eu pergunto a você, de que adianta você dizer, eu creio em Jesus? De que adianta você dizer, eu creio na Bíblia? De que adianta você dizer, eu creio em Deus, eu adoro a Deus, eu ando com Deus, se você não é capaz de dizer, não há outro Deus além de ti? De que adianta você dizer, sim, Deus existe, mas não dizer,
eu vivo para esse Deus. De que adianta você exaltar o Deus de Daniel e não exaltar esse Deus, dizendo, Ele é o meu Deus? Arrependa-se hoje. Lance sua vida aos pés do Senhor, dizendo não apenas Tu és Deus, mas dizendo eu quero que Tu sejas o meu Deus, o único Senhor da minha vida. Nós vimos nesses versos a triunfante proclamação da glória de Deus. O verso 28, muito diretamente, nos fala sobre a triunfante prosperidade do servo de Deus. A triunfante prosperidade do servo de Deus. É, como dissemos, o último verso de toda a parte narrativa do livro de Daniel. É um verso simples e curto e, ao mesmo tempo, cheio de significado. A gramática desse texto é bem enfática, é como se dissesse assim, este Daniel foi ele quem prosperou no reino de Dario. É como se ele dissesse, o reino é de Dario, o reino é dos homens, mas aquele que prosperou foi aquele que foi o servo de Deus. Antes de nós focarmos nessa prosperidade de Daniel, irmãos, eu quero só mencionar mais uma vez, nós dissemos outras vezes aqui que Dario e Ciro são provavelmente a mesma coisa. E esse texto, esse verso parece dizer para nós algo diferente, parece dizer que Dario e Ciro são dois reis. Mas, na verdade, esse texto poderia ser traduzido como Daniel prosperou no reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro, o persa. Para que você veja isso e não acredite simplesmente na minha palavra, eu queria que você abrisse em 1 Crônicas, capítulo 5, para nós vermos um exemplo em que exatamente essa tradução é o significado natural do texto. 1 Crônicas, capítulo 5, o verso 26. 1 Crônicas 5, 26 diz assim, pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos. Veja que ele fala dois nomes, e esses dois nomes são o nome da mesma pessoa que levou o povo cativo, o nome do rei da Assíria. Pul era o nome babilônico desse rei, e Tiglat-Pileser era o seu nome assírio. E aqui, quando o cronista diz Pul e Tiglat-Pileser, o significado é Pul, isto é, Tiglat-Pileser. É a mesma pessoa que nós sabemos tanto pelo registro bíblico como por outros registros históricos ser o mesmo homem, o mesmo rei. A mesma coisa acontece então aqui no verso 28 de Daniel, capítulo 6. Ciro, isto é, Dario, ou Dario, isto é, Ciro. Dario era o nome medo desse rei e Ciro era o seu nome persa. Ele, na verdade, era filho de um medo com uma persa e, portanto, ele, em algum momento, tomou, na verdade, uma mulher meda com um rei persa. E, no final das contas, ele tomou o poder do seu avô, que era rei medo, e assumiu o poder dos dois reinos e os unificou. O texto, então, diz que Daniel prosperou no contexto desse reinado, o reinado de Dario Medo, que é Ciro, o persa. Daniel prosperou. O que é que isso significa? Como é que as pessoas viam Daniel? Será que elas viam Daniel como um homem realmente próspero? Será que, aos olhos do mundo, Daniel era um homem bem-sucedido? Eu tive a infelicidade de ir para o YouTube, pesquisar o que as pessoas, os pregadores dizem desse verso de Daniel. E eu vou ler para vocês o que um pregador diz a respeito desse verso. Daniel prosperou no reinado de Dario. O pregador diz o seguinte, por favor, não cortem esse trecho como se eu estivesse falando, tá bom? Querido, é isso que Deus vai fazer esse ano. Vai fechar a boca de todos os leões que queiram te devorar. E você vai ser honrado, abençoado, promovido, como nunca antes. Como nunca antes você foi. Acredite nisso. Esse ano será incomparável. Os teus feitos, tuas realizações, tuas conquistas, a bênção do Senhor será derramada sobre a tua vida de uma forma incomparável e você vai crescer como nunca, vai prosperar como nunca, será honrado como nunca antes. Acredite nisso.
e depois ele passa mais alguns minutos vendendo um livro. Será que foi assim que Daniel prosperou? Será que de fato Daniel teve esse ano de promoções e de bênçãos e de honra? Na verdade, irmãos, nós já lemos 6 capítulos e nós sabemos que essa não foi a vida de Daniel. Daniel viu os dias mais escuros do seu povo. Nós lemos Jeremias capítulo 4, e eu não sei se os irmãos ficaram com frio na espinha, enquanto Deus anuncia o que ele vai fazer com Jerusalém. O que Jeremias anunciou que ia acontecer com Jerusalém foi o que Daniel viu acontecer quando ele tinha seus 12, 14 anos de idade. Um adolescente vendo a sua nação ser destruída, a sua cidade ser sitiada, o templo do seu Deus ser saqueado, ele sendo levado como um prisioneiro e escravo para uma nação estranha e pagã. Ele foi levado para a corte do rei, onde foi ensinado nas ciências e nas artes ocultas da Babilônia. Ele teve o seu nome trocado, a sua cultura pervertida, os símbolos da sua religião profanados. Ele foi obrigado a servir como funcionário público na corte de reis pagãos. Ele viveu no meio de homens ímpios que desprezavam Deus e as coisas de Deus. Enquanto ele serviu fielmente esses reis, ele foi vítima de inveja, ele foi vítima de ostracismo, ele foi vítima de perseguição. Ele foi ameaçado de morte na adolescência, quando se recusou a comer as finas iguarias do rei. Ele foi ameaçado de morte na fase adulta, quando Nabucodonosor mandou matar todos os sábios que não eram capazes de interpretar o sonho. Ele foi ameaçado de morte agora, como velho, um velho de 80 anos, jogado do alto de um buraco numa cova de leões. Certamente Daniel riria, zombaria e daria gargalhada dos pregadores de YouTube que usam a sua vida como um exemplo de prosperidade financeira, sucesso na carreira e coisas dessa natureza. Como foi que Daniel prosperou? O que significa dizer agora, no capítulo 6, verso 28, que um homem de 80 anos prosperou? Significa, irmãos, que a boa mão de Deus nunca se retirou dele. Ele foi fiel no serviço a Deus e aos homens que estavam à sua volta. Ele foi fiel no sofrimento, nas aflições, nas perseguições. Ele foi fiel na sua devoção, nas orações, na piedade, na meditação na palavra de Deus. E em todas essas coisas, a mão de Deus estava sobre ele, dando a ele a graça de ser fiel. Lembre-se que o capítulo 1 de Daniel diz exatamente isso. Deus deu a eles a graça. E agora, 70 anos depois, esse homem que entrou na Babilônia vivendo pela graça, ele continua vivendo pela graça. Enquanto ele vive para Deus pela fé, sem ver o cumprimento das promessas dos profetas, Deus continua enchendo o coração dele de fé e de esperança. O que significa dizer que Daniel prosperou no reinado de Dario? Significa dizer que 70 anos depois de sua chegada na Babilônia, esse homem continua firme nas promessas do Senhor. A fé dele não foi abalada, não foi esmorecida, ele não se tornou agnóstico, ele não virou ateu, ele não aderiu às religiões da Babilônia, da Pérsia e da Assíria, ele continua crendo no seu Deus. E enquanto ele continua crendo e confiando, Deus vai tornando ele cada vez mais um exemplo para nós, um modelo de como seguir a Jesus Cristo. Como Daniel prosperou no reinado de Dario? Se Dario é mesmo Ciro, como nós acreditamos que é, Daniel está aqui aos 80 anos, prestes a ver uma das promessas se cumprir. Ciro vai, em breve, assinar o decreto que vai permitir aos judeus voltarem da Babilônia para Israel, para a terra prometida. Ao que tudo indica, o próprio Daniel nunca conseguiu voltar para a terra do seu povo. Mas ele viu parte do povo voltar. E enquanto ele viu as promessas de Deus se cumprirem, ele continuou esperando o cumprimento de uma promessa melhor. Daniel é incluído em Hebreus 11 entre aqueles que esperavam uma cidade melhor. Uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus.
Daniel ora voltado para Jerusalém, mas ele espera não voltar para Jerusalém, ele não tem mais idade para isso, mas ele espera entrar na nova Jerusalém. Daniel prosperou no reinado de Dario. A sua longevidade, ele viveu mais do que Nabucodonosor, ele viveu mais do que Belsazar, ele viveu não mais do que Dario, mas viveu para ver no reino de Dario o povo retornar para a terra prometida. E a longevidade de Daniel foi um sinal temporal daquilo que será verdade para todos os filhos de Deus, para mim e para você no dia final. Assim como Daniel viu todos esses reinos sucumbirem e o povo de Deus permanecer de pé, nós que estamos em Cristo, no fim dos tempos, nós veremos todos os reinos deste mundo prostrados diante do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse diz que os reis das nações entram pelas portas da Nova Jerusalém e depositam ali as suas coroas. Toda a glória das nações prostrada diante da glória daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que foi a prosperidade de Daniel? A prosperidade de Daniel foi ter vivido para a glória de Deus, sendo fiel até o fim. A prosperidade de Daniel foi ter vivido na presença de Deus, mesmo quando Deus parecia distante. A prosperidade de Daniel foi ter vivido pela graça de Deus, sendo sustentado e protegido por Deus nas horas mais difíceis. A prosperidade de Daniel foi ter vivido para ver a restauração do povo de Deus para a terra prometida. E nisso, Daniel prosperou. Qual é o seu conceito de prosperidade? O que é que faria você dizer assim, Deus me deu uma vida bem-sucedida? O que faria você dizer, Deus me fez prosperar? Será que é ter dinheiro? Será que é ter saúde? Será que é ter uma boa aposentadoria? Uma casa no campo? Filhos com carreiras de sucesso? Será que é ter viajado pelo mundo, conhecido muitos países? Será que é ter uma carteira cheia de bitcoins? O que faria você dizer, Deus me fez prosperar? Essa foi a prosperidade de Daniel. Ele viveu para Deus e viveu para ver Deus fazer bem ao seu povo. Você se consideraria próspero se tivesse a vida de Daniel? Se tivesse uma vida de muito sofrimento, da infância até a velhice, desde que você visse o nome de Deus ser glorificado? Você se consideraria próspero se tivesse uma vida de sofrimentos e perseguições, desde que isso servisse para ver o povo de Deus ser restaurado? Irmãos, o texto termina dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dario. E Deus usou a vida de Daniel, os seus sofrimentos e os seus livramentos, para tornar o seu próprio nome conhecido. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender. Deus usa a sua vida para tornar o nome dele conhecido. O problema é que Deus faz isso, o difícil para nós, é que Deus não usa só os sucessos da nossa vida para tornar o seu nome conhecido. Deus usa os nossos sofrimentos e as nossas aflições e a nossa tribulação e os anos que nós passamos chorando e sendo afligidos. Ele usa também isso para tornar o seu próprio nome conhecido. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: eu estou disposto a ser usado por Deus dessa forma, para que o nome dele seja conhecido na minha aflição e no meu sofrimento? O apóstolo Paulo parece ter entendido bem a lição quando ele disse: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu sei que Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Irmãos, essa deveria ser a nossa ambição, como diz o lema do movimento Morável, né? Viva para Deus, morra e seja esquecido. Viva para Cristo, morra e seja esquecido. Será que essa é a prosperidade que você deseja para os filhos de vocês, irmãos?
Isso tem implicações muito práticas para a maneira como nós criamos os nossos filhos. Quando chegar no fim da vida e eu olhar para o meu filho adulto, o que é que eu quero ver para dizer que ele prosperou? Eu não quero ver o sucesso financeiro que ele teve, a carreira maravilhosa que ele teve. Eu quero olhar para o meu filho e ver alguém que serve a Deus, que o ama. Nós deveríamos ensinar isso para os nossos filhos desde cedo. Filho, serve a Deus, ainda que o teu futuro seja na fornalha, ainda que a tua história seja passar por uma cova de leões. Filho, vive na Babilônia, mas vive como um estrangeiro, vive como um peregrino, vive como um exilado, vive, filho, como quem espera uma cidade melhor. E ajunta tesouros naquela cidade, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome. Ajunta tesouros, meu filho, não na cidade dos homens, mas na cidade de Deus. Que seja esse, irmãos, que seja essa a nossa ambição. E que nós olhemos para a nossa vida com essa perspectiva. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer conosco. Nos anos que Deus nos der, coisas boas e coisas ruins vão acontecer. Para alguns de nós, a vida vai ter mais coisas boas acontecendo. Para outros de nós, a vida vai ser cheia de coisas ruins. Anos de sofrimento e de aflição. Mas se nós estamos em Cristo, nós devemos considerar a nossa vida próspera e bem-sucedida. Porque não importa quão miserável eu tenha sido aqui, eu entrarei pelos portões da Jerusalém celestial. Quando Rico e Lázaro passaram dessa vida para a próxima, não foi o rico que considerou a sua vida próspera. Ele queria inclusive falar com seus parentes que riqueza não serviria depois do túmulo. Mas Lázaro, que viveu a sua vida mendigando na calçada daquele rico, Lázaro está vivendo a vida cheia de glória e cheia de bênção. O rico não foi próspero, Lázaro prosperou. Deus usa todas as nossas dificuldades, irmãos, os desafios da nossa história, para o nosso bem e para a glória do seu próprio nome. Essa é a verdade que o Novo Testamento nos ensina em tão poucas palavras. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. A tribulação, a tentação, o sofrimento, a morte, a perda, a pobreza, a dificuldade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E como coopera? É porque no final nós estaremos com Deus, na cidade de Deus, para todo sempre. E no final, essa é a única coisa que importa. Olhe para a sua própria vida. Olhe para a sua própria história com a certeza de que Deus usa todas as coisas para o seu bem e para fazer o seu nome conhecido. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Deus, ajuda-nos para que de fato essa seja a perspectiva que nós temos da nossa vida. Que nós olhemos para nós mesmos e para a nossa história pela perspectiva da história da redenção e da esperança que nós temos de habitar uma cidade que não é edificada pelos homens, mas por Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso desejo seja ver o Teu nome conhecido e glorificado, ainda que isso seja no nosso leito de morte ou na nossa aflição. Ajuda-nos, Senhor, para que esse seja o nosso desejo para nós e para os nossos filhos. Viver para o Senhor e oferecer a nossa vida inteira como um sacrifício vivo, aquele que deu a sua própria vida por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém.